para Deus. Ele vivia para Deus, para o Evangelho. Para ele tinha muito prazer em estar com os irmãos, mas ele dizia assim: mas melhor seria estar com o Senhor. Isso é muito melhor. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Então a vida de Paulo não estava presa às circunstâncias da vida terrena aqui. Não, ele tinha um alvo maior, ele tinha um foco maior, que era o Senhor, que era a sua obra, que era a sua palavra, que era o céu, que era estar para sempre com o Senhor. Então, eu quero ministrar na manhã de hoje um assunto que eu nunca preguei. Estou aí há mais ou menos uns 21 anos na igreja, nunca preguei. E quando a gente nunca prega sobre um assunto, o temor aumenta, que a gente sente a nossa limitação. Nunca ouvi ninguém pregar também, meu amigo pastor Evanildo, nunca ouvi. E sei que ele é muito importante, porque ele acontece muito na sociedade e na igreja também, e entre pastores também, e entre obreiros e pregadores também, irmãos de uma forma geral. Conforme a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano. 800 mil pessoas se suicidam por ano. É um número muito alto, muito assustador. E diante desse número eu peço que você feche os teus olhos um instante e medite nisso. 800 mil pessoas se suicidam por ano, conforme a OMS. Por 45 segundos, feche os teus olhos e pense um pouco a respeito disso. Eu farei isso também. Amém. 45 segundos de relógio. Conforme a OMS, acabou de se suicidar um brasileiro nesses 45 minutos. Isso é muito triste, irmãos. Muito mesmo. Nesses 45 segundos, conforme estatísticas da OMS, um brasileiro acabou de tirar a sua vida nesses 45 segundos. É um tema que tabu para muita gente. A igreja quase não fala sobre ele, e a igreja geral, tá? Quase não fala sobre o assunto, porque geralmente, como é um assunto muito triste, muito negativo, é melhor deixar de lado, né? É melhor. Então, mas Deus tem seus propósitos. Eu lembro que por decepção amorosa, um tio meu também tirou a sua própria vida. Na escola onde trabalho teve algo assim também envolvendo um adolescente cheio de vida, 14 anos, de forma inexplicável, cometeu suicídio. Lá perto da gente, na nossa igreja, soube de um caso de um irmão também que tirou a sua própria vida. A mídia relata aí casos de pastores, por conta da muita pressão que vieram em suas jornadas, seus ministérios, também não aguentaram. E geralmente ensina-se que existem 3 estágios até que alguém cometa tal ato. Primeiro ele pensa, planeja e executa. Os 3 passos são pensamento, planejamento e execução. Existem alguns sinais, alguns indícios que mostram que alguém está prestes ou que é um candidato a agir como tal. Os principais sinais são profunda depressão, esgotamento físico e mental, isolamento, famílias desestruturadas, dificuldades financeiras, decepções amorosas, enfermidades, perda de identidade e perda do sentido da vida. A gente, como igreja, não está livre disso não, irmãos. A gente precisa vigiar, precisa estar firmado em Cristo e precisa apresentar que Jesus é a solução para todos os problemas que nós enfrentamos nessa vida, inclusive para o suicídio. O tema do sermão de hoje é suicídio e soluções. Estou falando do problema, mas daqui a pouco eu vou apresentar as soluções com base no texto
que o pastor Ivanildo começou a ler, ninguém falou nada para ele, só o Espírito Santo quem o inspirou, né? Só é mania de falar, mas foi o Espírito Santo quem colocou isso em seu coração e confirmou aqui com a gente. E nós vamos pregar a respeito disso na manhã de hoje, tá? É uma mensagem curta, simples, objetiva, mas eu tenho certeza que Deus fará uma grande obra em nossos corações na manhã de hoje, em nome de Jesus. Não somos super crentes. Não pense, irmãos, que por alguém ter muitos anos na igreja, ser um homem ou uma mulher de oração, ser um grande líder espiritual, ser um pregador, um obreiro ou um irmão idôneo na igreja, não. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de seta maligna, muitas vezes acompanha muita gente, e muitos pensamentos negativos, infelizmente, rodeiam a nossa mente. A gente precisa vigiar muito. Eu observei na Bíblia 3 personagens que desejaram a morte, e não foram personagens qualquer não, irmãos, não foram. Por exemplo, Moisés, Elias e Jó pediram a Deus a morte. Olha que trio, olha só, Moisés, Elias e Jó desejaram a morte. O Moisés estava tão cansado da sobrecarga, do peso de liderar o povo para conduzi-lo até a terra prometida, mesmo sendo um homem de Deus, um homem espiritual, um grande líder abençoado, ele, cansado das murmurações do povo, ele pediu a morte. O Elias, mesmo tendo enfrentado os profetas, os falsos profetas lá de Baal, de Azera, mesmo tendo lutado e Deus respondido com fogo, daqui a pouco a Jezabel com Acabe começam a perseguir ele, e ele deseja a própria morte. Ele pede isso para Deus, fugindo de Jezabel, fugindo de todos que estavam lhe perseguindo. Um grande homem de Deus também desejou a morte. O Jó, em meio a tanto sofrimento, perdeu filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo que tinha. Ele também orou a Deus pedindo o final da sua vida, amaldiçoou o dia que nasceu, desejando a morte. Então é um assunto muito importante, muito precioso. Personagens bíblicos que se suicidaram, que tiraram a sua própria vida. Sansão era um homem cheio de potencial, irmãos. Pense num camarada que tinha um projeto de Deus lindo na sua vida. Tinha tudo para arrebentar o Sansão, irmãos. Tinha tudo para ser um líder nacional, um grande líder. Mas por conta dos seus desejos carnais, por conta de deixar as emoções guiarem a sua vida ao invés da vontade de Deus, ele cometeu alguns tropeços fatais, a ponto de ser, no final já da sua vida, preso pelos filisteus. Arrancaram os seus olhos, ele já não podia ver mais, ele já não tinha mais a sua força, cortaram o seu cabelo, arrancaram os seus olhos. Fizeram isso com você? Foi isso que o mundo fez com você? Tirou a sua força, tirou a sua visão, tirou os seus bens, tirou o seu contato com a sua família, e até mesmo o pensamento de dar fim à sua própria existência está aí na sua mente nessa manhã. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele não desistiu de você, aleluia. Que Ele continua contando com a sua vida e que não é o fim, não. O Senhor continua contando com você, e uma grande história ainda vai se desenvolver na sua vida, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aí, já no final, levaram o cego e fraco Sansão para uma comemoração, para festejar os deuses dos filisteus, o deus Dagon, e colocam lá Sansão amarrado, e de repente todo mundo começa a vibrar. Olha o que os nossos deuses fizeram, entregou o nosso inimigo na nossa mão. Começaram a zombar de Sansão, o cabelo voltou a crescer, mas ele já não tinha mais visão. E ali ele faz uma última oração e coloca suas mãos nas colunas do meio do templo. Ele faz uma última oração e diz: Deus, morra eu com os filisteus. E Deus devolveu as forças para aquele homem. Ele derrubou as colunas daquele templo, e morreram mais inimigos na sua morte do que na sua vida.
E ele concedeu um grande livramento a Israel naquele período, pagando como preço a sua própria vida. Então, de forma direta ou indireta, ele cometeu um suicídio, embora por um excelente motivo, mas ele cometeu um suicídio. Saul, outro personagem bíblico muito conhecido, rei de Israel, um rei famoso, rei inteligente, também tinha um potencial enorme para fazer de Israel uma grande nação, porém cometendo também alguns erros na vida, chegou ao ponto de, desviado, consultar uma pitonisa, uma médium em Endor, desesperado porque Deus já havia rejeitado ele. Diz a Bíblia que em uma determinada luta ele se sentiu apertado pelo exército inimigo, e ele estava vendo a hora do soldado matá-lo, e ele disse assim para o seu ajudante: não quero que um inimigo me mate, você, soldado, use a sua espada e defina a minha vida. O soldado, temendo, não fez, ele mesmo pegou a espada e tirou a sua própria vida. Um outro que me impressiona muito é o conselheiro Aitofel. Quem foi Aitofel? Foi um sábio conselheiro, um homem muito inteligente dos tempos do rei Davi. A palavra de Aitofel era comparada à palavra de Deus quando ele aconselhava o rei ou alguma outra pessoa. Mas diz a Bíblia que em certo dia, quando Aitofel deu um conselho para um grande líder, o seu conselho não foi acatado. E ele estava sempre acostumado a aconselhar e todo mundo seguir o seu conselho. Mas naquele dia acharam melhor seguir o conselho de outra pessoa e não do Aitofel. Como consequência, uma grande tristeza entrou no coração dele e ele decidiu dar fim também à sua própria vida. Irmãos, nem sempre as nossas ideias serão as melhores, nem sempre o nosso trabalho será elogiado, nem sempre o nosso trabalho frutificará como a gente gostaria que frutificasse. Mas nem por isso o mundo precisa acabar, nem por isso você precisa desistir do seu ministério, entregar o seu departamento, entregar o seu trabalho, não. Porque há um tempo e há um propósito para todas as coisas. Deus continua contando com você. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o Judas. Judas, agoniado, desesperado para ver o Messias arrebentar logo com tudo e libertar Israel da opressão de Roma, ele pensou o seguinte: eu vou ter que vender esse camarada para ver se ele desperta, porque ele está muito bonzinho. Ele está ensinando que se alguém bater na face tem que virar outra, está ensinando que se alguém levar a capa eu tenho também que dar a túnica. Mas só que eu sei que esse homem é o Messias, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele ressuscita mortos, que ele cura, que ele salva. Eu sei, eu tenho acompanhado ele durante 3 anos, então eu tenho visto os sinais do Messias na vida dele. Mas ele está muito acomodado, ele está muito bonzinho. Então vamos fazer o seguinte, vou dar uma acelerada nesse processo. Eu vou vender ele por 30 moedas de prata para ver se ele desperta. E foi isso que ele fez. Quando ele percebeu que havia feito uma das maiores besteiras que alguém pode fazer na vida, vender Jesus, ele foi também e deu fim à sua própria vida. Curioso, irmãos, não era um novo convertido, não era um pregador iniciante, não, era um apóstolo, um dos 12, um daqueles que foram chamados por Jesus. Até Judas não estava livre dessa situação, desta terrível situação que estou pregando aqui nessa manhã. Ele também tirou a sua própria vida. Então o assunto é muito sério, é muito triste. Talvez por isso ninguém queira falar, e nem eu queria, mas é um assunto muito necessário. Porque de repente se eu fujo dessa mensagem, e Deus vai fazendo com que as coisas aconteçam, e vai permitindo com que as coisas aconteçam, a gente pode se sentir culpado futuramente, porque muitas vezes esse tipo de mentalidade está em nossas mentes, está em nossos pensamentos. Mas Deus te trouxe aqui para te livrar desse negócio hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não define a sua vida,
Não tire a sua própria vida, porque o Senhor continua te amando. O Senhor continua escrevendo uma história maravilhosa na sua vida. E com base nesse texto você vai entender como vencer esse pensamento maldito que alcançou a sua mente. Acompanhe aí o versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar é se alegrar em Deus. Regozijar é ter paz com Deus. Regozijar seja qual for a circunstância que você está, é ter o seu foco em Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem se regozija em Deus não está preso às circunstâncias do desemprego, da enfermidade, dos problemas familiares. Aleluia. Quem se regozija em Deus até dentro de uma cadeia, aleluia, tem motivação para escrever para os que estão de fora: se alegrem no Senhor. Aleluia, se alegrem no Senhor. E foi isso que eu vim pregar aqui na manhã de hoje, mesmo falando de uma mensagem de suicídio. Se alegre no Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 6. Aleluia. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Uma outra forma de vencer esse pensamento terrível que chega na nossa mente muitas vezes é tirar a ansiedade do seu coração. Pastor Ivanildo ministrando, eu quase falei para ele: deixa um pouquinho para mim, varão. Ô glória! É isso, irmãos. Tira a ansiedade do seu coração. Não fique ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir, porque se Deus cuida das aves do céu, se Deus cuida dos lírios do campo, aleluia, Ele cuidará muito melhor da minha vida e da sua vida, porque nós temos muito mais valor do que essas criaturas. Louvado seja Deus. Não fique inquieto, não fique ansioso, porque os problemas da vida são reais, mas são oportunidades que Deus nos dá para a gente amadurecer na fé, para a gente crescer espiritualmente, para a gente crescer como um filho de Deus. Aleluia. Deus permite a gente passar por muitas aflições nessa vida, porque a Bíblia diz em Atos, escrito pelo nosso irmão Lucas, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tire a ansiedade do seu coração, descanse em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6 ainda diz que nós devemos fazer com que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Terceira forma de vencer o pensamento suicida: cuide do seu devocional. Paulo escreve e diz à igreja: orem, apresentem a Deus as dificuldades de vocês, e que tudo seja conhecido por Deus através da sua oração, da sua súplica com ação de graças. Um grande personagem da história da igreja, chamado John Wesley, o pai da igreja metodista, pregava a perfeição cristã, o movimento de santidade. Ele disse que, coisa tremenda, parece loucura, mas ele disse o seguinte: eu não admito que os pássaros louvem a Deus antes de mim. Não admito. É por isso que eu acordo às 4 horas da manhã. O John Wesley disse: não admito que uma criatura irracional, os pássaros, louvem a Deus antes de mim. É por isso que eu acordo às 4 da manhã. Então ele tinha como prioridade o seu devocional. Ele tinha muitas ocupações, como eu e você também temos, mas ele dava prioridade a buscar a Deus. Primeiro ele ia orar e ler a Bíblia, depois ele ia fazer as outras coisas. Que esse exemplo também esteja firme em nossos corações. Isso nos ajuda a estarmos ocupados com Deus, a termos prazer em Deus, e os problemas do cotidiano não vão ter tanto impacto na vida de quem tem o seu devocional em dia com o Senhor. Quarta forma de vencer pensamento suicida: e a paz de Deus, versículo 7, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu só vou parafrasear o que o pastor disse no começo: receba a paz de Deus mais uma vez em seu coração.
Porque a paz de Deus, irmãos, aleluia, ela excede todo o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa que o mundo vive tentando buscar é a paz. Por que as pessoas recorrem às drogas, às baladas, às noitadas, aos prazeres mundanos? É para ter paz, é para anestesiar os problemas que elas têm em casa. E muitas vezes nós recorremos a esse tipo de coisa no mundo. E hoje estamos aqui louvando a Deus. Não precisamos de drogas, não precisamos de bebidas, não precisamos das coisas que o mundo tem para oferecer para ter paz, porque é uma paz ilusória. Está no meio de amigos, rodeado de amigos, usando drogas, bebendo. Daqui a pouco você vai deitar na cama e a cama fica rodando. Coisa terrível, uma ressaca, pastor. Eu não tive muitas experiências com isso não, mas tive algumas. E em uma delas eu pensei, meu Deus, isso aqui é ressaca ou coisa ruim. Coisa ruim. Então é uma ilusão, é uma coisa horrível. Mas a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, aleluia. E ela é maravilhosa na minha alma e na sua alma. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha, Paulo diz, ocupe a sua mente, meu irmão, com tudo que é bom, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, aquilo que é de boa fama. Pense em coisas boas. Pense em coisas que te ajudam a estar perto de Deus. Coloque na sua mente coisas edificantes. Leia a Bíblia, leia livros sobre a Bíblia. Ouça louvores que exaltam a Deus, que te ajudam a caminhar na presença de Deus. Aleluia. Ocupe a sua mente com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Quando um pensamento suicida querer entrar na sua mente, você vai olhar para ele e vai dizer assim: aparta-te, Satanás, porque aqui já está cheio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô glória! Aqui já está cheio, não tem espaço para você mais não. Aleluia. Ocupa a tua mente com aquilo que é de Deus. Aleluia. Lá no capítulo 2, no versículo 4, está escrito assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo está dizendo aqui que uma das formas de vencer o pensamento suicida é ocupar a mente com a comunhão cristã. Aleluia. Coisa boa. Deus te trouxe aqui nessa manhã, meu irmão e minha irmã, para dizer que você não está sozinho não, viu? Esse negócio do cão colocando na sua mente que você é mais um, é só um número, ninguém te quer, ninguém gosta de você, ninguém está nem aí por você. Isso é mentira do adversário. Ele está sendo desmascarado aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui tem pessoas que te amam, aqui tem pessoas que sentem sua falta, aqui tem pessoas que querem te ajudar a caminhar para o céu, aqui tem pessoas que vão te aconselhar, que vão te corrigir quando for necessário, mas que vão estender a mão para você, aleluia, e vão te dizer: pode contar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é a comunhão dos cristãos, aleluia. Não faça nada por contenda ou por vanglória. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, aleluia. Se importe com o seu irmão. Procure conhecer um pouco a vida dele, quais são suas aflições, quais são suas dores, aleluia. Procure saber o que lhe aflige, aleluia. Estenda a sua mão para aquele que está sofrendo. Nós temos muito prazer e facilidade de fazer isso com os que estão de fora, mas primeiro precisamos começar a fazer com os que estão de dentro, aleluia. Em nome de Jesus, entenda que a comunhão cristã, aleluia, ela é muito forte contra o pensamento suicida. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 12. Finalizando a mensagem da manhã de hoje. O pastor Danilo, corpo e família, meu querido, já pode ir dando lugar aqui, em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 12. Diz a Bíblia assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Muito bom ouvir isso de Jesus.
Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico sãos, mas sim os doentes. Aleluia. Versículo 13: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós acreditamos que isso aqui é espiritual, viu, irmãos? É verdade. Jesus cura a alma doente, Ele é o remédio, a solução para a alma cansada, enferma pelo pecado. Mas é literal também. Ele usou uma figura literal para explicar uma espiritual. Se esse tipo de pensamento está recorrente na sua mente, procure um especialista. Procure primeiro a Deus, ore, procure seu pastor, procure os irmãos, partilhe isso com os irmãos, e partilhe também com um especialista indicado pelo seu pastor, pelos seus irmãos. Existem psicólogos, existem médicos que são especialistas nessa área, e eles podem lhe ajudar muito também, porque Jesus falou que quem precisa de médicos não são os sãos, mas os doentes. E a primeira coisa é reconhecer que está doente. Esse tipo de pensamento frequente não é normal. Deus te trouxe aqui para te curar na manhã de hoje, mas se necessário, não ignore também a possibilidade de procurar um especialista. Foi Deus quem nos deixou eles aqui nessa terra para nos ajudar, para nos orientar. Quero que você se coloque de pé na manhã de hoje. E eu tenho certeza que Deus, o Deus de paz, guardará a nossa mente, o nosso coração. Aleluia. Vamos louvar a Deus. E você vai entender de uma vez por todas que não está sozinho, que nós somos um corpo, nós somos uma família. Nós recebemos um novo coração do Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh Deus fiel. Aleluia. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Você não está sozinho, meu irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é